Mix de temperamentos do supina. Por último, mas não menos importante, porque nós não vamos falar só de supina, nós vamos abordar dependência emocional. Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. Faltava o que? O supina, mas supina que muitas vezes não é reconhecido aí pela ciência, né? Só pelos cientistas cristãos. E eu já expliquei aqui várias vezes sobre isso. Mas sabe, eu tava refletindo sobre fazer esse vídeo, né, do mix de temperamento, supina com os outros temperamentos, e me veio à mente muitos comportamentos desse temperamento que deixam a gente bastante preocupado, principalmente quem trabalha com aconselhamento, quem trabalha com traços de caráter e com comportamento humano. E aí eu vou falar sobre os mix aí que o supina tem, né, com os outros temperamentos, e vou falando mais algumas coisinhas, principalmente a respeito de dependência emocional, que infelizmente, quando os supinas não estão no seu estado tratado, eles têm uma grande tendência de dependentes emocionais e bastante tendência também ao vitimismo, infelizmente. Mas eu creio que quanto mais conhecimento, mais liberto o ser humano fica, né? Quanto mais traz para a consciência o conhecimento e cava lá dentro e traz para fora, mais liberdade o ser humano tem. Então vamos aí dar uma mergulhadinha mais a fundo no supina. Supina com sanguíneo, assim como eu falei no vídeo de sanguíneo com supina, é aquele supininha bem-humorado, que não fala não pra nada, que participa de tudo, que topa todas, super criativo, super artístico, super paciencioso com as pessoas, paciente para ensinar, sabe? Principalmente coisas difíceis, super, como é que fala quando a pessoa é proativo, solícito. Então, o supina com o sanguíneo, quando tá assim no seu temperamento tratado, ele é maravilhoso, ele é útil, ele é agradável, todo mundo gosta de estar perto, sabe aquela pessoa, quando é mulher, né, meiga, agradável, quando é aquele cara, né, também gostoso de ficar perto, de conversar, bastante piadista e tudo mais. E bastante solícito também, o que é uma característica, assim, muito rara hoje em dia, vamos dizer. Mas os sanguíneos supinas têm que tomar cuidado com muitas coisas. É aí que entra, né, a parte de quando não tratado, o perigo de ser dependente emocional. Por que está falando isso, Camila? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Aquela pessoa que é o supina sanguíneo, ele é casado, mas ele não dá tanta prioridade assim para a mulher e para os filhos, ele dá mais prioridade para aqueles que são de fora, porque ele tem pavor de desagradar e ele tem pavor que as pessoas não gostem dele. Então ele faz tudo para todo mundo e muitas vezes ele esquece da própria casa. Uma outra coisa é que esse tipo de pessoa costuma se prejudicar muito, porque ele empresta dinheiro para os outros e geralmente ele leva um calote, porque as pessoas gostam muito de fazer ele de bobo, porque ele vai perdoar mesmo e vai emprestar de novo, sabe? Então, se você tem na sua casa um supino sanguíneo, pode ser um supino ou supina, tá? Já expliquei em outro vídeo que não é palavra feminina nem masculina, é só maneira de falar. Peça para essa pessoa assistir esse vídeo e eu vou te dar um conselho para você que
Empresta tudo para todo mundo. Para você que acha que isso é bondade, eu vou ser bem honesta com você. Isso não é bondade, isso é medo de ser rejeitado. E isso, muitas vezes, você se sente até culpado por ter mais que os outros e fica querendo dar para o outro aquilo que você tem mais do que ele, porque você não acha nem justo você ter mais do que ele. Às vezes Deus está querendo te abençoar com coisas e situações, mas você não está se achando digno de ser abençoado por conta de estar pensando tanto nos outros que você está se anulando e não está se enxergando. Então, o melhor exercício para você é falar não. Treine o falar não. Vou te dar essa lição de casa. Treine o falar não e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Sua vida vai mudar. Começa a falar não. Sua vida vai mudar. Começa a falar não para aquele amigo folgado que quer o tempo inteiro que você faça algum favor. Muitas vezes você se sacrifica para fazer favor para aquele amigo. A troco de quê? Por quê? Se tem coisa que ele não faria por você, por que você faz isso? Simplesmente por não ser desgostado? Para que as pessoas gostem de você? Isso é doença, isso é dependência emocional. Quem é curado não depende de aprovação dos outros. Quem crê verdadeiramente em Deus só se preocupa com a aprovação de Deus e não dos outros, e não das pessoas. Eu falo isso de conhecimento de causa, eu falo isso mesmo sendo uma melancólica colérica que por vacilo já teve um comportamento supina por muitas vezes e só se deu mal. Não vale a pena se anular por causa de ninguém. Você é quem você precisa ser e Deus te fez da maneira que Ele quis para Ele te usar para aquilo que Ele tem para você, certo? Agora vamos falar do supina com colérico, meu malvado favorito. Eu já falei no outro vídeo que é o meu malvado favorito, né? Já tive ideias também de outros vídeos. Supina com colérico é um ser maravilhoso, é um ser que se doa pelos outros, mas ele fala o que ele tem que falar, ele faz o que ele tem que fazer, ele não se distancia tanto dos objetivos dele, sabe? Ele se sacrifica pelos outros, mas não a ponto de se prejudicar tanto assim quanto as outras combinações. E eu já vou falar de um outro aqui que também se prejudica demais misturado com o supina. E é, assim, terrível o resultado. É péssimo. Mas vamos lá. Já vou falar, né? Então, o colérico é aquele que ele fica bravão e tudo, o supina com o colérico, né? Ele fica bravo e tudo, mas ele não deixa de amar, ele não deixa de fazer pelas pessoas, ele não deixa de pensar no outro, sabe? E é muito legal. Se você tem um amigo supina colérico, cultive essa amizade, porque é muito legal. Eu tenho um amigo assim, eu gosto dele como se ele fosse meu irmão. E além disso, ele é um profissional maravilhoso, super reconhecido. Então, o colérico dele funciona. Vamos lá, agora o supina com melancólico. É uma bomba, né? É uma bomba do quê? É uma bomba de baixa autoestima e de culpa. Porque assim, o melancólico, ele não é movido por relacionamento. Só que o supina é. O supina é como se ele tivesse as necessidades desejadas do sanguíneo e as expressadas do melancólico. Então, ele é muito parecido em muitas coisas com o melancólico. Principalmente em ser super dedicado, em ser super estudioso, em ser super interessado, comprometido, leal, fiel às coisas que ele acredita. Nisso ele é muito parecido com o melancólico. Mas
O que que acontece? Quando o melancólico e o supina se encontram aí nos temperamentos, quando o supina tem um melancólico, ele morre de vontade de falar não para algumas pessoas, ele morre de vontade de falar para algumas pessoas, você é um abusador e eu não vou mais fazer o que você quer que eu faça, porque eu estou me prejudicando, mas ele não tem coragem, sabe? E aí vem aquela culpa. Nossa, mas eu tenho mais do que ele, né? Eu podia ajudar ele. Mas muitas vezes você pode estar atrapalhando o mover de Deus na vida daquela pessoa. Porque nem todo mundo que precisa de ajuda tem que ser ajudado por você. Você não vai salvar o mundo. E mais, se você não foi determinado por Deus para fazer aquilo para aquela pessoa, você só vai se prejudicar. Você não nasceu para ser muleta de ninguém. Você não nasceu para ser cofre de ninguém, inclusive da sua família. Sabia disso? Pois é. Muitas vezes você vai ter que falar não para quem é da sua família, né? Então tem uma passagem que falam assim para Jesus: olha lá, ali tá sua mãe e seus irmãos. O que que ele fala? A minha mãe e meus irmãos estão aqui. São aqueles que fazem a vontade de Deus. E parece chocante, não parece? Mas por que será que Jesus deixou esse ensinamento? Será que é porque a maioria das famílias são abusivas, principalmente com aqueles que permitem, né? É tão difícil ver uma pessoa não ser abusiva com aquele que se mostra dependente ou codependente emocional, sabe? Até as pessoas saudáveis muitas vezes se pegam abusando daqueles que se colocam na posição de abusados, entende? Então, saia de uma vez por todas dessa caverna, seu supina melancólico. Comece a falar não para os abusadores. E vou falar mais uma coisa. Quando você fala não para um e sim para o outro, porque esse outro é mais mimizento, para você não ter o trabalho, não ter o desgaste e não ter o desgosto, né? Dele ficar com raivinha, ficar chateadinho com você, é porque você tá provando que realmente é dependente emocional. Então não faça mais isso, se livre de uma vez por todas dessa dependência emocional. É muito triste quando a gente vê uma pessoa sendo abusada porque ela não coloca limites. E se você tem um cônjuge que vê isso, saiba que o coração dele se dilacera por dentro quando ele vê o que acontece com você, por você ser permissivo dessa forma. Então vamos nos levantar e pedir equilíbrio para o Espírito Santo e sair desse lugar, sair do vitimismo. Porque se você não sair desse lugar, você nunca vai realizar nada na sua vida. Eu ando escutando uma frase que eu gosto muito, que é que quem vive duas vidas, ou seja, a vida do outro, né? Você tá aqui no corpo, na sua vida, mas você tá vivendo a vida do outro. Quem vive duas vidas não vive nenhuma. Então, preste atenção. Então, já falamos supina com sanguíneo, supina com colérico, supina com melancólico e agora vamos falar supina com fleumático. Você sabia que os melhores pastores do mundo, pastor de ovelha, não tira aquela tua imagem de pastor pejorativa que a gente, infelizmente, tem que saber que existe, né? Principalmente nesse Brasil de meu Deus aqui, infelizmente, né? Mas sabe aquele pastor de ovelha que cuida das ovelhas, que tá junto com as ovelhas, que quer estar junto, que quer se reunir, que pergunta como você tá, como que foi, como você tem sentido, que chama na sala pastoral para aconselhamento, que percebe como você tá e fala, queria falar com você. Pensei em você esses dias, sonhei com você, o Espírito Santo me levou a orar por você. Esses são os melhores. E os que têm mais dom para isso são os fleumáticos supinas. O fleumático supina é uma pessoa que ele aguenta muita pressão e ele não desmorona,
sabe? Supina fleumático é aquele que aguenta a humilhação de chefe. Ele pode até dar uma baqueada, demora, pode até dar uma baqueada, mas depois ele procura compreender e selar a paz. Sempre a paz vai ser o número 1 para ele, o número 1 na vida dele vai ser a paz, né? E muito cuidado, vocês que são fleumáticos supinos, voltando aí no papo da dependência emocional, para que as pessoas não mintam para vocês, não enganem vocês, porque contar a história triste, muitos sabem contar, né? Precisa ver se é isso mesmo. Prestem sempre atenção nos 3 lados da história. O lado 1, lado 2 e a verdade. Tá bom, meus queridos? Terminamos aqui a nossa saga dos mix de temperamentos. Se você tem dúvidas sobre isso, se vocês querem mais vídeos, inclusive de 3 temperamentos diferentes, acho que o próximo vídeo eu vou fazer de 3 temperamentos diferentes. Logo mais eu vou fazer uma entrevista com meu marido sobre o que o temperamento mudou na vida dele, tanto no casamento quanto no pastorado. E também vou fazer o vídeo comparativo de traço de caráter e temperamento usando o desenho Divertidamente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique aí no curtir, comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos, porque esses conteúdos são muito ricos e podem ajudar muita gente. Vamos ajudar aí todo mundo através do conhecimento, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.